Bom dia, pessoal. Antes de a gente começar aqui, vou abrir o navegador. Galera, usa o Class, galera. Não vejo ninguém comentando. Os professores estão postando material, estão postando aulas aí. Vamos lá, né? Outra coisa, atividade para a próxima quarta-feira será livro um, certo? Estudo orientado, capítulo 4 sobre Roma, certo? Faz as listinhas aqui, são um pouco grandes, né? Acho que em torno de 22 questões, mas vocês vão tirar de letra, certo? A gente está um pouco atrasado, tem que dar uma corridinha. Eu vou postar para vocês esse texto aqui, certo? Que eu tirei do Escola Kids, né, do site, certo? O livro que eu vou usar como referência para nossa aula de história é esse aqui, né? Essa obra de arte aqui, não é um livro, é uma obra que é História da Vida Privada do Império Romano ao Ano 1000, de Philip Aires e George Duby. Vamos lá. Esse livro ele vai tratar também de aspectos da República, mas ele traz informações que são bastante interessantes para a gente fazer uma leitura sobre o contexto de Roma, sabe? Por exemplo, ele vai falar sobre costumes, sobre a relação homem-mulher, né? Sobre a questão da sexualidade, sobre a questão do conceito de violência, justiça, propriedade privada, né? Propriedade pública. É um livro muito bom. Só que, sou bem sincero, é um livro gigante, né? Eu creio que ele está aqui tem em torno de 800 a 1000 páginas. Eu sei que ele facilmente chega a 1200, mas particularmente é uma das obras mais bem feitas da geografia moderna. Para você ter noção, eles têm as plantas das casas, né, baseado em estudos arqueológicos, e eles fazem análise das relações sociais, como era estabelecido dentro da casa a partir disso. É incrível. A gente teve uma aula sobre isso, né? Que eu passei a casa de La Fortuna, lá em Cartago, né? De um patrício. Então vamos lá, para não se alongar, vamos tentar ser breve, embora esse material não seja muito breve. A última aula que eu montei agora estava com 40 minutos, eu parei e refiz, certo? Eu vou tentar ser o mais preciso possível. Para mim é extremamente difícil, mas eu consigo, certo? Eu tenho certeza. Pessoal, Tibério e Caio, certo? Caio e Tibério, os irmãos Gracos. Só para fazer uma remensão ao conteúdo da aula passada, esses irmãos, eles são eleitos pela tribuna da plebe e eles vêm, né, em contexto diferente. Na aula passada, está no Classe, eu falo sobre a revolta da plebe, ou a chamada guerra social, aonde os plebeus vão fugir para o manto sacro e vão pedir participação política, os patrícios vão sentir essa pressão pela falta de mão de obra, resumindo, né? Estou sendo bem breve, e vão ceder, certo? Vamos lá. E aí vem uma série de leis que eu espero que eu consiga lembrar delas para a gente poder analisar isso. Vamos para Tibério. Tibério ele é eleito, né? E aí, como um dos cônsules, e a primeira reforma que ele vai propor é a reforma agrária, uma lei agrária. Um homem à frente do seu tempo, né? As questões agrárias estão aí ainda hoje sobre a questão justamente da concentração de terras. O que é muito massa é que a gente pode fazer uma ponte, claro, evitando os anacronismos, né? Evitando a aplicação de conceitos da antiguidade no tempo presente, para que nós não sejamos injustos com os romanos,
certo? Mas vamos primeiramente pensar, né, o que é reforma agrária, que tanto se discute, né? E por vários viés, né? Vamos dar uma olhada no viés marxista, né? Aspas, diz de esquerda. A discussão da concentração de terras está ligada à dominação de grandes extensões de terras, né, por um pequeno grupo na sociedade moderna pela burguesia, na perspectiva marxista. Na perspectiva da historiografia conservadora, a concentração de terras ela é uma característica, né, do processo de amplitude do capitalismo, onde pessoas concentraram terras por heranças de seus pais, ou por mérito de seus pais, ou os seus méritos. Em que sentido? Elas trabalharam, compraram essas terras e puderam ter grandes concentrações de terra. Não vou me aprofundar muito nessa discussão, mas a ideia é mais ou menos essa. Todas as duas perspectivas têm um certo problema a ser observado, certo? Primeiro porque na perspectiva marxista sobre a concentração de terras na mão da burguesia, ele retira aí a propriedade das famílias, digamos, aspas, tradicionais, que querendo ou não, essas famílias também possuem terras concentradas e são grandes burgueses. Mas é como se fosse uma relação de força injusta, não é? Na perspectiva marxista. E aí, em contraposição, a gente vai pegar, por exemplo, a perspectiva de John Locke, né, sobre a concentração de terra, sobre o poder sobre a terra que o homem tem, porque aquela terra que o homem tem é subsídio do seu trabalho, né? Então, John Locke ele disse: se a terra é dele, é porque ele trabalhou para tê-la. Se o filho a tem, é porque o pai deixou para ele, certo? Então, vamos lá para a questão romana. E aí vocês fazem as conclusões de vocês, certo? Sobre essa questão de terras nos dias de hoje. Eu tenho a minha, mas ela é bem particular. Qual era o problema que estava acontecendo em Roma? Aconteceu as guerras púnicas, né? Os romanos chamaram Cartago e praticamente todo o norte da África. A campanha Mare Nostrum estava ocorrendo, então eles estavam concentrando as terras também em grande parte da Europa. Eles estão se expandindo lá pela Europa e... Deixa eu ver se eu acho os lados aqui. Eles estão se expandindo, deixa eu voltar aqui. Tá aqui. Eles estão se expandindo pela Europa, certo? E também estão expandindo as suas terras, essas terras dominadas, certo? Para cadê o ponteiro? Também estão concentrando essas terras, né, no norte da África, como eu havia falado. Já também havia a pretensão de rumar para regiões como Egito, como Oriente Médio, e assim vai, certo? Grã-Bretanha, mas ainda a Bretanha, perdão, né? A região dos normandos. Não vamos passar um pouquinho para não demorar muito nisso. Então Tibério percebeu o seguinte: como ele veio de Câmara Popular, ele percebeu que uma característica que acontecia na sociedade romana, eu peço perdão pelos meus cachorros, porque hoje eles inventaram de latir, eles adoram latir. Uma característica que aconteceu nas conquistas romanas, né, do Mare Nostrum, é que as terras estavam expandindo, os patrícios, que eram generais, eram líderes militares no contexto,
do primeiro momento das guerras púnicas, estão se tornando muito poderosos, estão tendo muitos escravos para trabalhar para eles. E qual é o problema? Os patrícios, o Jorge Duby vai falar que os patrícios, eles, por uma perspectiva mais conservadora deles, eles abominavam aquele patrício que era comerciante e era rico. E aí tem um problema. Se o patrício é comerciante, envolveu-se na guerra de expansão, conquistou novas terras de plantio, aquele povo que estava lá foi escravizado, e aquele produto que agora é do patrício, ele vendia em Roma por um escravo. Então ele tinha desde o início da produção até o final da produção, na perspectiva marxista. Essa, nesse contexto, é inquestionável. Então, para os conservadores romanos, os patrícios que abominavam a questão do comércio, porque era algo da plebe, eles não viam com bons olhos isso. Mas essa turma que estava trabalhando no comércio, patriarcado, né, estava se tornando poderosa, extremamente poderosa. Embora a lei, voltando aqui para pegar a colinha, a lei que proibia a escravidão, a papíria, caiu por dívida, mas o plebe, ele poderia se tornar tão pobre na condição de se dar ou se vender como escravo. Porque a lei, ela fala que é proibido o plebeu ou o patrício ou o cliente tornar-se escravo por meio de dívidas. Mas ele pode vender a sua liberdade a um patrício, certo? Por meio de um valor e se tornar escravo. Isso não era incomum, certo? Então Tibério percebeu, peraí, o povo está ficando mais pobre. Aí ele propõe a reforma agrária e nessa forma ele determina, ele propõe que nessa reforma as terras sejam divididas em 100 hectares, sejam feitas em lotes. E aí os plebeus, eles podem, por exemplo, se tornar agricultor naquela região. Isso não agrada aos patrícios. A lei foi aprovada porque um dos cônsules era um plebeu, mas não agrada os patrícios. E ele foi assassinado dentro do Capitólio. Não é o Capitólio dos Estados Unidos, não. Eles usam o mesmo nome em referência ao Senado romano, viu? Uma homenagem. É o Capitólio em Roma, né? Hoje Itália, certo? 10 anos depois vem seu irmão Caio. Caio surge por meio de eleições populares, o plebiscito, o povo fala. Caio alcança o poder e aí ele, com receio das perseguições, ele não vai propor uma reforma clara, mas vai propor a chamada lei fomentária, certo? Então, na lei fomentária, essa lei aqui vai voltar na Revolução Francesa, eles vão utilizar esse mesmo termo para estabelecer os seguintes requisitos, né? Essa lei estabelecia o quê? Tinha o trigo como base, porque o trigo era o produto base da economia, né? Ela fixava o preço, certo, do trigo e a quantidade para ser consumida. O que é isso? Isso é uma medida para que não houvesse concentração da proteção do trigo na mão dos patrícios e que eles pudessem regular os preços ao seu prazer, chamado cartel hoje em dia, né? Quando um comerciante sobe o preço de um produto e aí ele entra em contrato com o outro, sobe o teu também, aí o cara sobe, aí eles estão sempre subindo, né? E quem precisa do produto vai ter que pagar. Por quê? Porque quem fornece está concentrado. Dessa forma, fica subentendido que Caio também está propondo uma reforma agrária. E aí ele é perseguido também pelos patrícios, né? Porque para os patrícios, a manutenção da estrutura patrícia, patriarcada, é escravista. Então, se o patrício
demanda de terras para sua manutenção, é porque ele demanda de trabalho escravo. Não sei se está clara a relação. Voltando, o patrício ele precisava de poder. Ele percebia que tinha um patriarcado, um patriciado também, que estava se tornando poderoso, porque estava se tornando um comerciante também, mesmo que para a tradição não era algo bem quisto, e ele precisava de mais terras para expandir esse poder, e se tornar e ter mais escravos, expandir e poder estar sempre no mesmo nível que os patrícios. É como se eles estivessem se protegendo, não é? Então Caio propõe isso. Ele foi encurralado, né? E aí ele pediu para que o escravo o matasse, certo? Então, é nesse contexto que se mostra que a república não está dando certo, porque o Senado está matando os cônsules, né? E aí, aqui é a imagem, lembrando que Caio surge 10 anos depois de Tibério, né? E aí o que acontece? Acontece de várias revoltas em Roma, não vou demorar muito, mas uma das características que a gente tem que prestar atenção é olhar o papel do general e do ditador, né? Que em romano significa aquele que fala, né? Então, o primeiro ditador foi Mário, certo? Ele venceu uma guerra, se tiver aqui, depois se der uma olhada, ele venceu uma guerra na África, Supurma, um negócio assim, não lembro bem o nome da região, na África. E ele se torna extremamente popular entre o povo, entre a plebe. E aí, vocês lembram que em caso de crise política ou de guerras, havia um mecanismo dentro da lei das 12 tábuas que ativava o ditador por 6 meses e cabia ao Senado saber se ele continuava ou se ele seria punido. Pois bem, Mário entra no poder, certo? Por meio da ditadura. Em consequente, ele sufoca o Senado e, para evitar que o Senado resista contra ele, é uma das discussões, ele vai criar as chamadas tropas ou forças militares oficiais. O que é isso? É o que a gente entende como exércitos, né? Como força militar. O que é o militar? É uma pessoa, um indivíduo da sociedade que presta serviço à sociedade, né? E principalmente ao Estado, de acordo com as perspectivas políticas do Estado. Então, em que sentido? Os militares, eles são funcionários públicos, mas eles não estão na mesma classificação que os funcionários públicos, digamos, do executivo, professores e assim vai. Eles estão em outra categoria, militares. Por quê? Porque eles têm acesso às armas, eles têm acesso a uma força de resistência. Então, como eles são essa unidade de resistência, o Estado se protege por meio dele e utiliza dele. E aí, aqui embaixo, a gente vai ver uma série de políticas que o Mário vai fazer para concentrar o seu poder, né, justamente no seu governo ditatorial, certo? Lembrando que Júlio ele é tio de Júlio César e Júlio César foge de Roma para se proteger. Não posso demorar para não ficar muito grande, certo? Então, o segundo ditador vai ser Sila. Sila era patrício, só que Sila, lembra que eu falei que tinha patrícios que estavam pedindo mais terras para não se tornar mais pobre do que os patrícios que tinham terras e comércio? Então, estou usando a perspectiva do Jorge Jubi. Se alguma videoaula de outro professor foi diferente, eu uso a do Jorge Jubi, que é a mais reconhecida pela historiografia atual, certo? Então,
O Jorge Duby, eu vou parar, perdão, o Jorge Duby, perdão, o Sila, né? E aí eu vou parar um pouco aqui no Sila para a gente entrar nos triunviratos, que é o Pompeu, Crasso e Júlio César. Mas o próprio Sila, ele vai governar pouco, mas ele vai fazer políticas para que os patrícios é, se, se beneficiem, né? Só que e perseguiu e executou os apoiadores de Mário, certo? Mas pela própria pressão dos mais poderosos do Senado, o Sila abre mão do poder. Isso é muito louco, né, gente? O Senado está sempre se protegendo, certo? O Senasmo ele tem aquele antivírus da Avast. Suas atualizações de vírus não foram, né? Foram ativadas, né? Suas atualizações foram ativadas. É bem por aí. Na próxima aula eu falo da crise da revolta de Espartaco e vou falar sobre os triunviratos. Pessoal, lembrando, tem atividade. Já falei. Fica na paz. Valeu!